A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração hoje, algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu quero transmitir para você. Eu estou nesse momento viajando com a minha esposa, mas mesmo assim eu quis gravar esse culto, eu quis gravar essa mensagem para postar aqui. Por isso eu peço que você ouça até o final, porque Deus vai falar ao seu coração, no nome de Jesus. Eu já peço que você deixe o seu like nesse vídeo, nesse culto, que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque nós postamos vídeos aqui diariamente, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Então, quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, você é avisado toda vez que a gente posta um vídeo novo. Amém? E eu peço que você coloque aí nos comentários o seu pedido de oração. No final dessa palavra, nós vamos orar por você, orar pela sua família. Hoje eu quero ler uma palavra que está em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, eu vou ler do verso 19 até o verso 23. Romanos 9, do verso 19 ao verso 23. Se você puder, abra sua Bíblia, por gentileza. Deixa eu mudar aqui a versão. Romanos 9, 19. Diz assim: Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que glória já dantes o preparou. Deixa eu ler na versão NVI, Nova Versão Internacional, que ela fica um pouco mais clara para nós aqui. A mesma passagem em outra versão. Diz assim, ó: Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer o mesmo do barro, ou melhor, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para sua glória. Olha só, o apóstolo Paulo, ele fala aos romanos, ele fala para a igreja de Roma sobre a vida espiritual de crentes. E ele os compara com vasos de honra. Só que ele também fala sobre vasos de desonra. Os vasos de barro, eles eram usados para várias coisas. Eles eram utensílios para guardar coisas aqui nessa época.
desde um alimento a alguma coisa de grande valor. Então os vasos, eles eram como potes ou caixas que nós usamos hoje para conservar aquilo que nós queremos. O que determina o valor de um vaso não é o seu acabamento, o seu modelo, a sua pintura, ou seja, não é o exterior, não é a sua aparência, mas sim o que contém no seu interior. Então nós, como vasos nas mãos de Deus, sabemos o nosso valor por aquilo que está dentro de nós. Um vaso, ele tem o seu valor determinado aqui nessa realidade espiritual que eu quero transportar a você. Ele tem o seu valor estabelecido não pela sua beleza, pelo seu exterior, mas por aquilo que ele contém. Aquilo que está dentro dele. Aquilo sim diz respeito à sua utilidade no mundo espiritual. Então nós, como vasos nas mãos de Deus, sabemos e conhecemos o nosso valor por aquilo que temos dentro de nós, aquilo que nós exercemos no reino de Deus, e não pela postura ou pelo status que nós temos. Amém? As pessoas se acostumaram a dar valor às outras por aquilo que elas externam, por aquilo que elas representam diante da sociedade, pelo título que ela possui lá na igreja. Mas Deus, ele fala aqui através do apóstolo Paulo sobre vasos de honra e vasos para desonra. E o vaso está ligado à sua utilidade, relacionada ao que ele tem dentro de si. E aí eu quero perguntar, como está o seu interior? Como está o seu interior? Eu quero comparar esses vasos que foram mencionados aqui nessa passagem com a nossa vida espiritual. Amém? Então, ouça essa palavra até o final e escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. No verso 21 e no verso 23, o apóstolo Paulo fala sobre vaso de honra e vaso de misericórdia. Um vaso de honra é um vaso que é usado na alimentação, é um vaso para guardar um óleo precioso e é um vaso que é usado também para servir alimentos. Numa casa, aqui no contexto judaico, esses vasos, eles eram expostos para mostrar a sua beleza. Eles eram sempre mantidos limpos e eles eram reservados para ocasiões especiais. E qual que é a função do vaso de honra? O vaso de honra, assim como o vaso de misericórdia, tem a função de levar o amor de Deus ao próximo. O vaso é para servir a outra pessoa. Quando nós carregamos em nós a presença do Espírito Santo, quando nós somos usados por Deus para levar a misericórdia dele ao próximo, nós nos tornamos diante de Deus vasos de honra. Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. A primeira pergunta: você tem sido um vaso de honra e de misericórdia? A sua atitude tem sido uma atitude de serviço, de amor ao próximo, de revelar o amor de Deus, de exercer a misericórdia de Deus para as pessoas? Você é um vaso de honra? Você é um vaso que glorifica a Deus? Porque se você não é, se você tem levado mais a condenação, o julgamento, o dedo apontado, a hipocrisia,
Como nós temos visto a hipocrisia aflorar nesse momento, não é? Aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo. Pessoas que se dizem santas, irrepreensíveis e que condenam as outras. E aí você vai olhar a vida dessa pessoa e você vê que ela tá cheia de imundície, tá cheia de podridão. É como Jesus disse, vocês são como um sepulcro caiado. Por fora vocês estão ornados, vocês estão muito belos, mas por dentro vocês carregam a morte, vocês carregam a sequidão. Então eu pergunto para você, você tem sido um vaso de honra e de misericórdia na sua vida, na vida das pessoas, aí na sua igreja? Você tem sido um vaso de honra e de misericórdia? Caso contrário, você tem sido um vaso de desonra. Existem vasos para honra e existem vasos para desonra. Sabe o que era o vaso para desonra? Eu vou falar aqui uma palavra popular para você entender. O vaso de desonra era semelhante a um pinico. Pinico, isso mesmo. Um vaso sanitário, uma lixeira. Seria uma vasilha, um recipiente para colocar coisas sujas. Eu não vou falar a palavra aqui, porque senão o YouTube ele boicota o meu vídeo, ele pode até excluir. Mas você já entendeu. Você já entendeu, porque você é uma pessoa inteligente, eu sei que você está me entendendo. O vaso de desonra é um vaso semelhante a um pinico, um vaso sanitário, um lugar para se colocar a sujeira. E em uma casa, esse tipo de vaso era colocado nos lugares escondidos. Ninguém queria ostentar um vaso desse. Esse vaso era colocado num lugar discreto, num lugar escondido, no banheiro, embaixo da cama, né? Então, o apóstolo Paulo fala que quem não faz a vontade de Deus é como se fosse um vaso de desonra. Porque o seu interior está cheio de sujeira, está cheio disso mesmo aí que você está pensando. Além disso, a palavra diz que eles estão preparados para a perdição. Como um vaso de tão sujo que você joga fora. Você não quer. Sabe quando você pega uma coisa que está tão suja que você pensa assim, não, isso aqui não tem nem como eu lavar, eu vou jogar isso fora. Você já se deparou com uma cena dessa aí na sua casa? Alguma coisa sujou tanto que você fala assim, nossa, isso aqui não adianta nem bater, não adianta nem pôr uma água sanitária, um detergente, nada, isso aqui é melhor jogar fora. Esse é o vaso de desonra. Diga misericórdia. Escreva aí nos comentários, misericórdia. Meu irmão, Deus não quer que ninguém seja um vaso de desonra. Talvez por isso muitas pessoas chegaram até essa mensagem aqui. E o Espírito Santo está falando nesse momento ao seu coração. Deus não quer que ninguém seja um vaso de desonra. Por isso a palavra diz que Deus suportou com muita longanimidade. Longanimidade significa paciência. Deus suportou com grande paciência, na esperança de que se converta a Ele. Olha, você foi separado por Deus, você foi escolhido por Deus para ser um vaso de honra, um vaso que carrega em si coisas boas, um vaso que transmite amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, equilíbrio. Você foi separado por Deus para ser essa pessoa, para agir com maturidade, para não ser um menino na fé. Mas muitas vezes você tem sido usado como um vaso de desonra. Deus traçou um caminho, Deus te deu um ministério, um chamado, mas por causa da podridão que você acumulou,
porque o vaso de desonra, ele acumula em si podridão e ele se suja a um ponto de não ter mais como se limpar. O vaso de desonra, ele é algo assim que Deus repudia aqui nesse contexto. E talvez você tenha se tornado esse vaso, talvez você tenha se tornado esse vaso, mas Deus separou você para ser um vaso de honra, um instrumento de cura, de paz, de bênção. Por que que quando você fala, você fere tanto as pessoas? Porque você tem sido um vaso de desonra. Deus tem suportado muitas pessoas até aqui com longanimidade, com muita paciência. E sabe o que Deus pode fazer com o vaso de desonra? Nós jogamos fora, nós não queremos nem saber desse vaso de desonra. Mas Deus pode pegar um vaso de desonra, quebrar esse vaso e fazer um vaso novo. Em Jeremias capítulo 18, do verso 4 ao verso 6, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, Jeremias 18, de 4 a 6. Diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, como o vaso se tornou inútil, estragou, quebrou, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus chama Jeremias à casa do oleiro, porque Deus queria dar uma mensagem ao profeta, e Deus mostra a Jeremias um oleiro pegando um vaso defeituoso, quebrando aquele vaso e com o mesmo barro que compunha aquele vaso danificado, irregular, Deus faz um outro vaso e um vaso perfeito. Então, Deus pode pegar o vaso de desonra e transformar num vaso de honra. Por isso essa palavra chegou até você hoje. Deus quer que você conserte. Deus quer que você mude de vida. Deus quer que você se arrependa. Ele quer fazer com que as suas atitudes alegrem o coração dele. E isso só é possível através da presença do Espírito Santo na sua vida. Se você tem sentido que não está honrando a Deus, se você tem percebido que não está cheio do Espírito Santo, que há rachaduras, que há defeitos na sua vida, no seu jeito de viver, permita que Deus quebrante você hoje. Permita que o Senhor molde a sua vida novamente, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o querer dEle. Você tem sido um vaso de honra ou um vaso de desonra? Deus quer refazer a sua vida. Deus quer fazer de você um vaso novo. Seja um vaso de bênção. Seja um vaso que glorifique a Deus. Tem objetos na nossa casa que nós colocamos em posição de destaque, que nós fazemos questão de colocá-los como um ornamento, colocá-los lá no centro da sala para que todos vejam. Mas tem coisas na nossa casa que fica no lugar escondido, que fica num lugar indesejado, naquele lugar onde ninguém quer passar. É isso que Deus está falando aqui. Vasos de honra e vasos de desonra. E o que o apóstolo Paulo diz aqui, para a gente terminar, é que não adianta questionar a Deus. Nós não podemos dizer para Deus o que ele deve fazer. Por isso que no versículo 20, de Romanos 9, Paulo escreveu assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto
perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Pode o vaso discutir com o oleiro? Pode a criatura discutir com o Criador? Talvez você esteja se perguntando: mas Deus, eu só queria fazer um remendo, só dar um retoque aqui na minha vida, maquiar o meu defeito. Não é isso que Deus quer. É preciso passar pela dor, muitas vezes, de ser quebrado, de ser amassado novamente, porque é assim que Deus trabalha. Ele não faz remendo. Jesus disse que, em Mateus 2:21, que ninguém costura um remendo de um pano novo em um vestido velho, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior que a rotura. Deus renova totalmente a nossa vida. E às vezes vai doer ser quebrado. Vai exigir de nós renúncia, vai exigir que nós abramos mão de algumas coisas na nossa vida, de coisas que nós achamos assim extremamente necessárias, mas Deus vai dizer assim: não, eu quero que você abra mão disso. Eu quero que você saia desse lugar. Eu quero que você corte relação com essa determinada pessoa. Às vezes vai ser um negócio doloroso se transformar num vaso de honra. Eu quero que você abra mão desse pecado, desse hábito que tem prejudicado a sua vida. Dói ser quebrado, mas é só assim que nós podemos ser renovados. Todos nós precisamos de um quebrantamento para sermos renovados. Então permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que ele mostre a você quais as áreas, quais aspectos da sua vida precisam ser quebrados e reconstruídos. Deus não deixa que as coisas se quebrem e permaneçam destruídas na sua vida. Deus, ele reconstrói as coisas. Não tem nada que você entregue ao Senhor que você não vá receber algo melhor em troca. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Deixe Deus quebrantar a sua vida. Deixe Deus moldar o seu coração, para que você seja um vaso de honra. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Uma palavra breve, rápida, mas nem por isso menos importante. Eu quero que você reflita bem nessa palavra. Se precisar, volta o vídeo aí, ouça novamente, dá pause, anota o versículo, mas Deus não fez você para ser um vaso de desonra, através do seu pecado, através da sua rebeldia, da sua idolatria, através da tradição que muitas vezes tem matado a sua vida espiritual. Tem pessoas que se acham extremamente espirituais, mas na verdade elas se tornaram extremamente religiosas. Então Deus quer que você volte ao zero. Comece novamente. Volte para o centro da adoração. Deus é espírito e nós o adoramos em espírito e em verdade. Às vezes nós estamos tão perdidos na nossa religiosidade que nós não percebemos o quanto nós já nos afastamos de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Essa é uma palavra para a igreja, para a igreja. O culto estava acontecendo, mas Jesus estava do lado de fora. A gente coloca essa palavra para o novo convertido, né? Abre o seu coração para ele aceitar Jesus. Mas essa era uma palavra para a igreja. Lê lá o Apocalipse que você vai ver. O apóstolo João escreveu cartas às igrejas. E essa é parte de uma carta. Eis que eu estou à porta e bato. Talvez no seu culto, Jesus está do lado de fora. No seu culto individual, no seu culto particular, na sua vida, Jesus está do lado de fora. Isso é sinal de que você se tornou um vaso de desonra. Eu peço que você, nesse momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus.
Desculpa. Vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, nós recebemos em nosso espírito essa palavra. Nós nos submetemos à tua palavra e declaramos que reconhecemos as nossas falhas. Seria bom se o irmão fulano de tal ouvisse, a irmã fulana de tal ouvisse, mas o Senhor quis falar conosco. O Senhor quis falar comigo aqui, onde eu estou. E eu reconheço que em muitas áreas da nossa vida nós temos desonrado ao Senhor. Mas não queremos ser vasos para a desonra, mas queremos ser vasos de honra. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Perdoe a sujeira que está dentro de nós. Perdoe todas as vezes que falhamos contra o Senhor, contra as pessoas, seja com as nossas palavras, sejam com as nossas atitudes, sejam com os nossos pensamentos. Nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Indesculpáveis. A criatura não pode confrontar o Criador. Quem somos nós para dizer que o Senhor agiu errado em nossa vida? Mas sabemos que estamos num processo de transformação, sabemos que somos vasos em tuas mãos e quantas vezes for necessário, o Senhor vai nos quebrar e o Senhor vai nos reconstruir novamente. Quebra o vaso, Jesus. Quebra o vaso e faça ele de novo, para que ele possa ser cheio do teu azeite, da tua unção, para que sejamos objetos que tragam alegria, para que sejamos motivo de orgulho. Assim como o Senhor olhou um dia para Jesus e disse: "Eis o meu filho amado em quem me comprazo", que o Senhor possa olhar para a minha vida, para a vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo essa palavra e se alegrar e se orgulhar. Queremos ser vasos de honra e não vasos para desonra. Queremos expressar as riquezas da tua glória e a tua misericórdia às pessoas. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Contempla, Senhor, a vida dessa pessoa que chegou aqui até esse vídeo, que ouviu essa mensagem até agora. Eu peço que o Senhor atenda a cada pedido que foi colocado aqui nos comentários, de acordo com a tua vontade, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Leve até essa família a libertação, a cura, a transformação, a reconciliação, que eles consigam vencer essa crise que se instalou na família, Pai, em nome de Jesus. Que essa casa não seja destruída, que o divórcio não chegue até esse lar, mas que eles possam se perdoar, possam se amar e possam continuar cumprindo o propósito deles aqui na terra, como vasos de honra, como vasos de honra. Obrigado pela tua palavra. Somos gratos por cada ensinamento que temos recebido aqui. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa unção sobre a sua vida. Abandone aquilo que Deus já falou que você precisa abandonar. Deus não chamou você para isso. Você sabe disso. Deus quer que você seja um vaso de honra na casa dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de restauração na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti. O Senhor estenda sobre ti a tua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.